Eu sou Antônio Carlos Barbosa, fui técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino por 22 anos, sendo mais 2 como coordenador de categorias de base, atualmente técnico do Ituano. Tenho vários títulos pela seleção, sendo os principais 11 títulos de campeão sul-americano, 4 medalhas de Pan-Americano, uma medalha olímpica, que com certeza é a mais importante delas. Recentemente, eu fui incluído no Hall da Fama da FIBA, título extremamente importante, visto que somos 2 técnicos brasileiros só que tiveram essa primazia de fazer parte desse Hall da Fama. Tenho 448 jogos pela seleção brasileira, com 330 vitórias e 118 derrotas. E, com muito prazer, estive aqui no programa de primeira com Daniel Dias. Fala galera, que alegria estar com vocês em mais um episódio no De Primeira comigo, Daniel Dias, com aí produção do MacPlay, iniciativa do Mackenzie. Gente, hoje o convidado, eu vou ficar de pé aqui para cumprimentar ele. Obrigado. Barbosa, Mestre Barbosa, posso chamar assim? Pode, não, pode chamar qualquer coisa, sem problema. Que alegria! Gente, hoje vai ser incrível esse bate-papo aqui, olha. E eu tô muito feliz, Barbosa. Obrigado pela oportunidade de poder conversar, te conhecer mais. E acho que é muito importante, sendo bem sincero aqui, ó. Tem muitos jovens assistindo a gente aqui também, tá? Para conhecer um pouco da história do nosso basquete. Né? Fale um pouquinho aí, quem é o Barbosa? Nasceu aonde? Bauru, Terra Boa. Quente lá, Barbosa? Muito obrigado, inicialmente, né? Agradecer você por essa oportunidade, por esse convite, né? De eu estar aqui nessa faculdade, nessa universidade, né? Sim. Nesse projeto MacPlay, que com certeza, com tanta competência, é um sucesso. Eu sou nascido em Bauru, né? Nascido e criado em Bauru, e lá eu fiz toda a minha vida esportiva, né? Quer dizer, uma grande parte dela, né? Sim. E talvez eu tenha sido um dos poucos técnicos que saiu assim de um técnico de escola, de colégio, né? Porque eu iniciei minha vida como técnico numa escola estadual, em Bauru. Olha isso. Eu era aluno e a professora de educação física me convidou se eu não queria treinar as meninas do colégio. Mas você já gostava do... Eu jogava basquete, né? Já jogava o basquete? Eu jogava, né? Jogava, eu fazia parte do time lá. Não gostava do futebol, Barbosa? Eu também chutava as bolas, né? Mas jogava. Então acontece, vê. Mas futebol a gente tem que sentir logo se você tem aptidão ou não, né? Concordo. Então, jogava, fui lá participar do campeonato lá da cidade e tal, mas aí eu vi que não dava. Mas aí o basquete começa em que ano, então, mais ou menos, aí? Não vamos falar muito, né, Barbosa? Senão... 1963. Vixe, Olha aí, hein? Eu tinha 18 anos. Que legal. Hoje eu tenho 77. Né? E era um colégio estadual, colégio Instituto de Educação Ernesto Monte. Sim. E despretensiosamente eu fui dar treino. Eu ia ensinar as meninas aquilo que eu aprendia com o meu técnico lá no time que eu jogava da cidade, né? E aquilo ali, de repente, lógico, era um outro mundo, né? Era uma outra época, né? Uma cidade do interior, sem praia. Você faz o quê? Não tinha nem televisão naquele tempo. Verdade. Não tinha nem televisão. Então, era uma vida bem limitada, né? Então, tudo era motivo para você diversificar, né? O teu dia a dia. E dar treino de basquete, virar fantasiado de técnico, era mais uma, né? Opção. Mas só que aquilo foi me dando gosto, né? Fui pegando gosto, talvez por ser um desafio. Porque as primeiras, vamos chamar assim, investidas, né? Sim. Claro, foram total de derrotas, né? Porque eu já entrei com um time de colégio, numa competição onde já tinha... então já foi para uma competição. Já, uma competição da cidade, mas já tinha lá um outro colégio que já era muito forte, que era o que representava a cidade nos Jogos Abertos Regionais. Mas aquilo para mim virou um desafio. E dali 3 anos, eu já ganhei desse time, né? Dali 3 anos eu ganhei desse time. Mas o que eu fiz? É um período que você não tinha informações, né? Sim. Você não tinha informações, né? Até abrindo um parênteses, eu quando faço clínicas e faço palestras, eu digo o seguinte, que todas as gerações têm suas vantagens e desvantagens. A minha, por exemplo, você tinha pouco acesso à informação. Pouco Era não. bem mais difícil. Nenhum. Né? Você não tinha YouTube, você não tinha TV a cabo, você não tinha internet. Celular, né? Você não tinha nem livro, você não tinha nem... Difícil.
nada. Você não tinha literatura para você pesquisar alguma coisa de basquete. Você tinha um livro só. Então, mas, aí vem o lado bom, te desperta a criatividade. Né? Você tem que ser criativo, você tem que criar, você tem que inventar, você tem que trazer as suas ideias partindo do nada, um pouco no empirismo puro, né? Olha isso. E aquela velha conversa do ensaio e erro até a hora que se acerta. Né? Bom, continuando. Aí o que eu comecei a fazer para mim é aprender, para mim melhorar daquilo que eu estava. Aquele tempo tinha trem, né? Ferrovias, né? E eu pegava o trem em Bauru à noite, da Companhia Paulista de Ferro, passava 11 e pouco da noite em Bauru, e amanhecia em São Paulo, 6h30 da manhã. Nossa. Então, por exemplo, a seleção brasileira, eu lembro, 64, a seleção brasileira estava treinando no Parque Antártica, no Palmeiras, aquele ginásio antigo, lá na Turiaçu. Eu descia, 6h30 da manhã, tomava um café da manhã, aqueles barzinhos perto da Estação da Luz, aquele tempo era tudo tranquilo. Ia a pé até a Vila São João, pegava o ônibus, ia lá para o Parque Antártica. Chegava lá, assistia o treino, caderninho na mão, anotando, aí enchia o saco dos técnicos depois para perguntar, mandava uma coisa, mandava outra, aí assistia o treino da tarde e à noite voltava para o clube. Eu estudando ainda, fazia, acho colegial naquele tempo, fazia científico. E aí eu fui começando a evoluir. Né? Aí em 66 foi inaugurado em Bauru a Associação Luso Brasileira, um clube que realmente ele começou priorizando o esporte. Depois a parte social ficou muito boa também, mas ele começou priorizando o esporte. E o primeiro foi o basquete. E me convidaram para eu ser o técnico. Aí eu fui, juntei essas duas equipes, dessa rivalidade, e formamos uma equipe que começou a jogar campeonato da federação. E aí eu fazia faculdade de Educação Física de manhã e faculdade de Direito à noite. Fazia 2 faculdades. Olha isso, hein? E corria atrás de basquete ainda. Porque eu comecei fazendo Direito, aí surgiu Educação Física. Eu falei, vou fazer Educação Física também. Como eu já tinha passado no vestibular do Direito, entendi. Eu falei, vou continuar nos 2. Bom, até onde deu, eu fiz. E aí, onde eu dei um crescimento grande foi porque tudo amadoristicamente, não era um tostão do Lúcio, era tudo de bom grado. Porque não tinha essa mentalidade de ganhar nada. Sim. Aí quando chegou em 69, eu estava no último ano da faculdade, de Educação Física. O SESI inaugurou em Bauru um centro esportivo. O centro esportivo número 6 do SESI. E contratou para cada modalidade um professor, um profissional da cidade, que eles consideravam que seria o melhor na modalidade. E eu fui dar aula de basquete. Eu dava 4 horas de aula por dia. Né? Aí eu já estava formado para se dar 4 horas por dia. E nisso com o time também? E lá com o Luso também. Certo. Só que ali eu comecei a fazer escolinha. Então eu ia nos colégios que ficavam perto, ali na região, e falava para a professora de Educação Física, olha, só faz o seguinte, senhora, você pode levar a sua turma de treinamento aí, as 35 meninas que você tem, que eu dou treino para elas lá. Você só leva e eu dou treino para você. Eu fiz isso com 4, 5 escolas. Então saía 35 meninas, entrava 35. Se é 35, você entrava 35. A gente está aprendendo muita coisa aqui, só nesse início. Aí o que eu fui fazendo? As melhorzinhas eu já fui fazendo no horário das 11 ao meio-dia. Ah, tá. Aí eu já fui fazendo uma seleção. Sim. Né? Aí eu fui especializando. E masculino, os meninos iam lá aleatoriamente e eu também, lógico, como obrigação, eu também dava treino para os meninos. Só que meu foco realmente era o feminino, porque eu já trabalhava com isso no Luso. Né? Bom, dessa brincadeira, lá do SESI... Temos bons nomes de lá? Então, eu saíram de lá, que chegaram na seleção brasileira, a Vânia Teixeira, que foi uma das melhores jogadoras do Brasil, tá? Ela parou de jogar em 99. Sim. Seleção brasileira por muitos, muitos anos. Começou lá comigo com 9 anos de idade. Gente do céu. Né? Aí teve outras que chegaram em seleção, mas não com o nome que a Vânia teve. Sim. Jane, Evanilda, falecida, as irmãs Camilo, foram jogadoras assim que chegaram na seleção, não com o destaque da Vânia. Jogaram base, da seleção até base, mas formadas lá no SESI. Que incrível. Né? Você vê o que eu trabalho. E algumas outras, casos da Suzete, que foi o capitão da seleção há muitos anos,
que também foi para Bauru com 14 anos de idade, então praticamente foi formada lá. Sim. Então foi um excelente trabalho. Aí começou esse trabalho a ser observado, né? Que tudo a gente pensa que ninguém está vendo você, mas estão vendo, né? É verdade, né? Aí quando chegou mais ou menos em 74, e eu nesse período, então aí em 71, preciso tomar cuidado com a cronologia para mim não pular. Sim. Não pula coisa importante para nós aí. Então aí aquele tempo, como teve um bom tempo depois, existiam os campeonatos brasileiros de base, seleções estaduais. Tá. E eu comecei, você vê, foi tudo degrau por degrau. Uhum. Eu fui assistente no primeiro Campeonato Brasileiro Juvenil em Brasília em 69. Eu fui assistente técnico do técnico. Certo. 70, aí eu já fui técnico. E aí eu fui assistente da seleção adulta estadual. Ah, sim. Do outro ano eu já fui. Então. Aí chegou em 71, que veio assim o grande pulo meu up, sem eu esperar também. Eu fui convocado, é lógico, aceitei para ser assistente técnico da seleção brasileira adulta feminina. Eu tinha 26 anos para disputar o campeonato pan-americano em Cali, na Colômbia. Quer dizer, eu fui dirigir jogadoras que eram adversárias minhas, que eram uns mitos, né? Essa seleção brasileira foi para Cali, ela se tornou bicampeã pan-americana e terceira do mundo, no Mundial que teve em São Paulo em 71. Tinha nome bom lá, Barbosa? Marlene, Maria Helena, Heleninha, né? Essa Nilza, Delci, eram os monstros do basquete na época, Norminha, né? Aí eu continuei mais 2 anos ali como assistente técnico, eu técnico junto com o Valdir Pagan, que é falecido. Aí, em 73, eu saí porque estava colidindo muito com o SESI e eu estava tendo dificuldade. Quando chegou 74 para 75, eu participei de uma seleção de técnicos para fazer um estágio nos Estados Unidos. E eu fui um dos 3 escolhidos pelo CND. Que isso. Aí eu fui para os Estados Unidos, você vê, imagina, um período que quem imaginava ir para os Estados Unidos, né? E eu fiquei 2 meses em universidades, né? Ficava rodando por lá? Eu fiquei em Terrault, em Indianápolis, né? Na universidade, que depois, 2 anos depois, ele recrutou o Larry Bird e deu aquele baita salto de qualidade na universidade. Era Indiana State University, era ISU. Depois de lá eu fui, isso em Terrault, aí em Indianápolis ainda, eu participei de um outro estágio em Terrault ainda numa escola técnica, um técnico muito bacana, Jimmy, e depois eu fui para Bloomington, que é onde foi realmente a cereja do bolo, né? Eu fui estagiar com o cara mais famoso que tinha nos Estados Unidos, né? Até hoje ele é histórico, Bob Knight, que era chamado Dr. Defense. E realmente era um técnico. Que experiência, né? Mas eu por exemplo, vamos dizer, aquela ignorância, né? Porque comunicação era zero. Como que eu vou saber quem que é o Bob Knight? Né? Sim, não, mas é verdade. Tinha literatura, tinha televisão, quem que você via jogo da NBA aqui? Nada, né? Então, não chegava aqui, né? Então, não, os caras, você vai para os Estados Unidos, você vai com o Bob Knight. Ok, lá eu que é o Bob Knight, pô. Eu sou de Bauru, pô, vou saber que é o Bob Knight, né? Verdade. Então, na hora que eu entro lá na universidade do homem, lá, meu Deus do céu, aquela baita universidade, 70 mil alunos, troço enorme. Chego na sala dele, passo para a secretária, ele começou a me perguntar, parecia que eu era algum espião. Tanta pergunta que ele me fez, eu com o meu inglês macarrônico lá, levando um baile para entender. Tinha assim um quadro, um estetoscópio assim, Dr. Defense, sabe? O cara é famoso mesmo. Sim. Parece que ele faleceu recentemente, mas ele nunca quis ser técnico da NBA. Olha. Só college. Aí eu voltei para o Brasil, em 75, e continuei dirigindo lá o time de Bauru, que já começou a aprontar as meninas, jogavam juvenil e adulto, já começou a aparecer muito trabalho. Sim. E eu dirigi as seleções estaduais, né? Quando chegou em 76, foi o pessoal da CBB em Recife, nós estávamos tendo um brasileiro em Recife. O pessoal chegou lá e foi me convidar se eu queria assumir a seleção brasileira como técnico. Quantos anos você tinha? Eu fui 31 anos. Eu fui o técnico Jovem. mais novo que assumiu a seleção, Jovem. 31 anos.
Quer dizer, eu cheguei com 26 Pois como é. assistente, 31 como técnico. Porque a seleção, ela tinha... Então, porque o que acontece? Qual foi o grande problema? Eles mantiveram muito tempo algumas jogadoras desse time que foi terceiro do mundo. Sim. Aí passaram-se 4 anos, elas foram em 75 no Mundial na Colômbia. E foram muito mal, ficaram em 12º lugar. Nossa. Quer dizer, saíram de um terceiro para 12º. Aham. Então a confederação falou, ó, só que você vai ter que renovar tudo, totalmente. Mexer aí. Falei, bom, tudo bem, eu acho que vamos fazer, é assim, que a linha é essa, tá bom. Então, aproveita aí 2 ou 3 das novas que foram, Sim. fora disso, mais ninguém. E aí eu comecei um trabalho. Aí eu tive a felicidade de levar a Hortência com 17 anos e a Paula com 14 anos na seleção. 14 anos ela 14 tinha. anos a Paula tinha. Aí logo em seguida veio a Savânia Teixeira, veio a Savânia Teixeira também com 16. Sim. Aí veio a Marta também com 16 anos, né? Nossa. E começamos assim um novo trabalho que eu fui com esse grupo até 84, né? Olha. Na seleção, mas foi base dizer que o primeiro sul-americano nós perdemos adulto, o Peru, lá no Peru. Sim. Perdemos 5 pontos. Um campeonato, o time do Peru era muito bom, além disso. Se preparou 2 anos com um técnico americano, acho que eles ficaram sabendo dessa renovação, falaram, vamos investir que é a hora que a gente pode ganhar. Aham. Eles transformaram uma arena de touro num ginásio, adaptaram. Sim. Quer dizer, ficou um ginásio de esportes, que estava lotado, tinha mais de 20 mil pessoas. Umas meninas tudo novinhas, erramos quase 20 lance livre, perdemos o jogo. Puxa. Mas tudo bem. Aí Mas que experiência, foi? voltamos 5 anos depois lá, ganhamos de 130 desse mesmo time do Peru. Você vê a evolução. A evolução do time. Aí disputamos alguns campeonatos, ganhamos, ainda conseguindo ser medalha de bronze na Venezuela, com esse time tudo novinho, Sim. vindo na renovação. Que é difícil, né? Conseguimos 5º no Mundial em São Paulo. Pô, 5º no Mundial, o pessoal falou, 5º no Mundial, então hoje nem está indo. Então, é isso. Nem estão indo. Exato. Então, aí fechei esse meu ciclo em 84, depois de um pré-olímpico, que nós fomos em Cuba. Eu fui em 2 pré-olímpicos, um em Varna, na Bulgária, Aham. e um em Santiago de Cuba. Só que como... Cuba foi o primeiro. Cuba foi o segundo, foi 84. Tá. Mas o que aconteceu? O basquete feminino entrou no programa olímpico a partir de 76. E o masculino em 36. Entendi. Demorou 40 anos para entrar o feminino. E entrou com 6 equipes só. Nossa. Só 6. Depois foi para 8. E o pré-olímpico mundial era um pré-olímpico mundial. Quer dizer, como que você vai Aqui. pôr 8 vagas com um time que você está, né? Era mais forte até que a... Pô, aí, e com outro agravante que eu tive nessa primeira passagem, que talvez eu teria alcançado até resultados melhores. Não tinha ainda a linha dos 3 pontos. Ah, tá. A linha dos 3 pontos entrou a partir da Olimpíada de 84. Sim. Bom, aí eu saí da seleção, voltei, fiquei lá em Bauru, tal, lá dirigindo o Bauru Tênis Clube. Mas já num período muito ruim para nós lá em Bauru. Porque o que aconteceu? Nós ficávamos numa dependência da prefeitura e de alguns abnegados lá que Sim. patrocinavam uma jogadora ou outra, enquanto explodiu os grandes patrocínios, né? Em Piracicaba, tá. Sorocaba. E aí eu tinha recebido uma proposta para ser técnico de Sorocaba nessa equipe que se tornou uma equipe fortíssima e eu não quis ir. Eu não quis porque eu tinha um emprego no Estado, no qual eu me aposentei nele, que se eu saísse de Bauru, eu perderia aquele cargo que eu tinha. Sim. Né? Que era um cargo em comissão, que seria maior do que o meu cargo de origem. E eu optei por eu abrir mão disso, mas ter uma garantia relativa Claro. a vida toda, porque você nunca sabe. Esporte é né? difícil, Você não é? nunca sabe. A gente tem que ser Você nunca sincero. sabe. É. Bom, enfim, aí eu fiquei em Bauru, aí em 89 eu parei de ser técnico. Eu esgotei a minha paciência, não dava mais, a diferença ficou muito grande. E eu também tinha um cargo na prefeitura, uma secretaria muito grande, eu era secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. E eu falei, eu vou ficar por aqui, para de basquete, não dá mais, desse jeito não dá mais. Eu tinha rejeitado sempre Sim. proposta. Cheguei em São Paulo aqui quando foi lançado aquele Centro Olímpico. Até na Gazeta saiu eu como contratado para ser técnico de basquete Centro Olímpico. Na hora, vamos ver, eu não vim. São Bernardo vinha aí, vi apartamento para mim morar, chegou na hora, não vim. Né? Então quer dizer, esgotou os convites Sim. para mim e eu
Piracicaba, foi 2, 3 vezes em casa, eu não ia. Falei, agora acabou. O trem passou um monte de vezes, o cavalo passou um monte de vezes arriado. Eu não montei, agora tem que, né, aguentar. Ficar na minha Foi aí. em Bauru ali mesmo. Aí acabou o governo, entra outro prefeito, você fica. Sim. Né? Eu retornei lá pro meu cargo do Estado e falei, pô, perdi a... Aí recebi um convite para voltar pro basquete. Isso em 93. E aí voltava aonde? Piracicaba. Piracicaba. Voltei em agosto no Unimep, mas era um time, era um patrocínio barato da CESP. Sim. Porque a força aquele ano era Araçatuba, que era um patrocínio da Unimed, era Santo André, que tinha um patrocínio da Lacta, era Santo André, que tinha um patrocínio forte da Lacta, a Ponte Preta, que tinha o CESP, e nós éramos num nível de mais 7, 8 equipes. Certo. Aí me convidaram, eu fui para lá em agosto de 93. Eles estavam querendo, a minha meta era classificar o time entre os 4 para disputar as finais no Ibirapuera. Consegui ainda entrar entre os 4. Chegamos lá, perdemos 2 jogos, Sim. tudo bem. Só que aí já veio a grande surpresa. Quando chegou em fevereiro, teve uma Copa Brasil, que hoje nós temos a Liga, mas quando não tinha Liga, tinha uma Copa Brasil que era resolvida em uma semana, 10 dias. E nós fomos vice-campeão. Quer dizer, nós ganhamos de Santo André, que era um time fortíssimo. Sim. Ganhamos de Araçatuba, que era um patrocínio fortíssimo da Unimed Brasil, com 2 americanas de alto nível. E ganhamos deles, ficamos em segundo lugar. Olha. Aí os caras, pô, esse cara voltou com tudo. Né? Nem eu mesmo esperava isso, né? Aí, em 94, veio para Piracicaba a Paula, né? A Unimed de Araçatuba tirou o patrocínio, houve uns problemas lá, tirou. Aí eu trouxe para a Branca, que é a irmã da Paula, para Piracicaba, a Marta, e ganhamos todos os campeonatos de 94. Né? Contra uma Ponte Preta fortíssima, com Karina e Hortência junto. E outras jogadoras, jogos bons, então. Bons, nossa, lotava. O ginásio Sim. O ginásio Taquaral de Campinas, eles iam por telão pro lado de fora, tanta gente que ia. Ponte Preta. É. Né? Aí eu, surpreendentemente, em 96, 3 anos depois que eu tinha voltado, já sou convidado para voltar para a seleção brasileira. Segunda passagem pela Segunda seleção. passagem. E aí uma passagem com uma responsabilidade extrema, né? Porque eu ia substituir um técnico que tinha sido campeão mundial e vice-olímpico. O que vai fazer mais do que isso, né? Pois é. Eu falei, bom, qual o problema? Vou assumir. Aí eu fiquei de 96 até 2007, direto. Só que eu já recebi a seleção sem Hortência, né? Sim. E com a Paula já finalizando. A Paula foi comigo ainda numa Copa América em São Paulo, que nós ganhamos pela primeira vez, que não tinha ganho ainda. Disputou o Mundial na Alemanha, que ficamos em 4º lugar, perdemos o 3º para a Austrália, que com certeza, se a Hortência está, também nós íamos fazer final. É. Não sei se, talvez não ganhasse os Estados Unidos, Sim. mas iam fazer final. Aí a Paula parou também. E aí inicia uma nova geração que conseguiu uma medalha olímpica em Sydney, que foi o último grande conquista do Brasil no basquete. Sim. Foi essa medalha olímpica em Sydney, já vão para 23 anos. Aí eu continuei na CBB, fiquei exclusivo da CBB até... Aí eu fui treinar microcampo de Campinas, aí eu fiquei exclusivo da CBB, aí quando mudou a política da CBB eu saí em 2009, aí fui ser técnico em Ourinhos, fui técnico no Maranhão, fiz um período em Catanduva, aí eu parei então, aí voltei ao Maranhão e parei, parei, aí fiquei 3 anos aí praticamente sem trabalhar. Sim. Sem trabalho. Aí voltei em 2017 com essa seleção brasileira aí me chamaram para a Olimpíada de 2016. Né? Tava lá só problema, então vou eu lá de bombeiro apagar o incêndio e assumir a seleção. Vai, Barbosa. Aliás, eu só entro em gelado, eu nunca vi um negócio desse. É que eu falo, a minha vida é chegar quando a coisa já está lá embaixo, né? No momento da fartura, o Barbosa está fora. Começa a fartar comida, chama o Barbosa, né? Aí vou eu lá para a seleção. Como eu sou uma pessoa muito prática, falei, o que eu tenho a perder? Sim. Pior que tá, não fica, né? O time tinham conseguido perder 3 vezes da Argentina, que eu nunca na vida tinha perdido da Argentina. Perdido, né?
E ganhando sempre fácil. Eu falei, assumi. Mas só que o que aconteceu? Não fomos mal, teórico, você for olhar assim, foi mal, porque não ganhou nenhum jogo, mas perdemos 3 jogos perfeitamente ganhos, né? Já ganhando até o final, perdemos da Turquia na segunda prorrogação. Não houve aquele tão famoso ciclo olímpico. Sim. Né? Pegou a CBB quebrada, né? Numa crise financeira terrível. Então aí não teve solução. Apagar incêndio mesmo. Aí eu voltei, em 2017 eu entrei de supervisor, fui numa competição na Argentina, foi quando eu conheci o Paulinho, que nós estávamos lá treinando em Pindamonhangaba, e ele chegou lá com o pessoal de Camarões, lá para fazer uma parte do treinamento lá em Pinda. Surgiu o convite e eu fui lá para Camarões com ele. Gostei demais do trabalho, né? Foi um trabalho muito bom, pena que é difícil, né? Porque existe um problema de idioma também, porque eles falam mais francês e até para você dar treino, dá, né? Mas na hora do jogo, e o Paulo me ajudando na tradução, né? Na intérprete, que as coisas têm que ser rápidas, né? E meu inglês não é tão fluente assim para chegar. Não. A gente se entendia, mas não... Aí voltei, quando eu estava lá em Camarões, que estava em Ondé, foi a segunda passagem minha, eu já estava de lá por WhatsApp organizando o time que ia ser formado em Itu. Ah, tá. Aí no final de novembro que eu recebi essa notícia, nós estávamos lá em Ondé e eu formando o time lá em Ondé, por WhatsApp, e fizemos aí no dia 5 de dezembro, eu sou muito bom de data, 5 de dezembro de 2017. Que memória, hein? Que memória. Tem, graças a Deus. Então o alemão, o tal de Alzheimer, não sei se me pega não. Aí no dia 5 de dezembro eu mudei para Itu, né? Iniciamos o trabalho e estou lá até hoje. Que história, hein? Essa é minha, rapidamente assim, minha... Não, mas, gente, falando de memória aqui, sendo bem sincero, pô, cronológico mesmo, o negócio é bonito, viu? Porque eu tentei fazer por fonologia para... Mas aqui agora a gente vai discorrer um pouquinho dessas histórias aí, porque foi passando muito rápido. E tem histórias boas aí, né? Nesse negócio de bastidor aí, porque o pessoal vê muito na quadra, né, Barbosa? Tem muito esse negócio, jogo pronto, e você pega ali, realmente, eu vejo que o esporte ele tem muito mais ali, né, no vestiário, né? Você tem que lidar com aquilo, porque jogar todo mundo joga, né? Eu acho hoje, que E o nosso basquete hoje também não... Então eu acho que o grande problema hoje não digo de todos, a grande maioria dos técnicos, que é o que eu falei, são gerações totalmente diferentes da minha, né? Sim. Mas eu consegui, e estou conseguindo sobreviver, né? Esse interminável Barbosa que eles falam aí, né? O Highlander. Né? Eu gostei disso, hein? Alguns dinossauros, né? Cada um, né? Cabeça de cada um te dá um carimbo, né? Eu fui me adaptando, né? Sim. Me adaptando aos usos, costumes, claro, né? Claro. Aos preceitos morais de cada época, né? De cada momento, porque a moral varia muito no tempo e no espaço, né? E você tem que se adaptar a ela. Sim. Mas o que eu percebo hoje é que a grande maioria dos técnicos eles buscam muita informação, acha que o fato de ficar pesquisando na internet, pesquisando no YouTube e assistindo jogos, isso só basta para se transformarem num técnico. Sim. Mas a coisa, isso aí é realmente uma informação. Ele vai ter uma gama de informações. Só que primeiro, você tem que saber processar isso. O que vai se adequar a esse material humano que eu tenho? Primeira circunstância. Segunda, gestão de grupo. Isso é fundamental, Isso né? é fundamental. Gestão de grupo. É. E a gestão de grupo passa por você ter carisma. Verdade. Se você não tiver carisma, se você não tiver empatia, se as pessoas não tiverem empatia com você, esquece. Você não vai a lugar nenhum. Não vai, por quê? Porque você se perde ali nos detalhes do dia a dia. Né? Então eu acho que esse é um grande problema hoje que nós temos hoje em todas as modalidades esportivas. Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Realmente aprender isso aí. Aprender, e eu acho que é da gente. Eu nunca fiz curso nenhum, sabe? Eu nunca fiquei pesquisando, lendo livro, nunca fiz coach, não fiz coisa nenhuma. Né? Chegou uma repórter para mim, tem até isso aí.
Porque o cara, inclusive, foi amigo meu, eu tinha bastante amizade com ele, o doutor Chiniachik, né? Teve uma hora lá que ele ficou famoso, né? E eu fui lá, fui em várias palestras dele que o COB levou ele para a delegação. Eu deixei totalmente aberto para ele ir nos treinos, falar com os não tem problema nenhum. Eu sou muito aberto, não tem essa comigo, não. Tivemos lá uma palestra no Rio, umas 300 pessoas, lá na escola da Marinha. Aí mandou correr em Brasa. Falei, eu não vou correr em Brasa, não vou passar essa brasa aí descalço, você tá louco. Não, tem pensamento positivo. Pode ser. E se meu tiver negativo? Não, Verdade, Tô fora, fiquei lá, eu não vou passar em Brasa com ele. Bom, enfim. Aí chega uma repórter, falou assim, você não. Qual é o teu livro de cabeceira, assim, motivacional e tal? Nenhum. O cara que escreve o livro, ele escreve o livro para resolver os problemas dele, não os meus. Sensacional. Ele resolve aquilo que ele viu para ele. Eu tenho que resolver os meus. Sim. Será que os problemas que eu tenho tá no livro que eu vou ler? Não tá. Então eu resolvo a minha maneira. Né? Então, são coisas que não adianta você pintar. Aí teve outra que falou assim, porque o Bernardinho, o Bernardinho passa noites acordado de tensão de jogo. Falei, tensão de jogo? Tensão tem um coitado que acorda 4 horas da manhã para trabalhar, volta 11 horas da noite para casa. Esse tem que estar com tensão. Eu não, você tem que ter atenção. Lógico, essa tensão é natural. Agora, ficar acordado. Eu estou aqui realizado numa Olimpíada, comendo bem, dormindo relativamente bem, mas comendo muito bem. Sim, verdade. Ganhando. Numa competição. Eu vou ter estresse? Que estresse o quê? Estresse é quem pensa que eu vou ter estresse. É verdade. Você tem que. Porque se eu sou estressado, eu vou passar esse estresse para a minha jogadora. Vai, exato. Né? Então você tem que ter esse autocontrole, porque às vezes tudo isso aí também é tipo que a pessoa faz, né? Sim, sim. Cria uma Ali, personagem. né? Eu não, minha personagem do Bauruense, do cara lá do interior de São Paulo e acabou e vamos tocando a vida. Não, mas eu concordo plenamente com isso aí. Acho que realmente hoje tem muito essa, né? Assim, lógico que a gente tem o pensamento positivo, a gente quer, você entra na quadra para fazer o melhor e jogar, né? E muitos falam mesmo, você ficava nervoso, tenso, não dormia? Não, eu dormia. Porque realmente eu via como um grande privilégio, Barbosa, estar numa Olimpíada. Claro. Não é um privilégio isso aí? Eu falo, poxa, que privilégio você estar aqui, representando o seu país, entre os melhores do mundo, da sua modalidade. Você tem responsabilidade. Aí. Responsabilidade. Exato. Porque a imprensa, ela é cruel. A imprensa, o que ela faz? Um dia eu falei isso, chegou um rapaz da agência Reuters, lá na Olimpíada, todo cheio de razão lá, porque nós fizemos um jogo amistoso lá, um jogo treino, contra a seleção juvenil da Austrália. E fomos ganhar na prorrogação. Aqueles jogos pré, que está todo mundo tenso ainda. Não? Sim. E o cara veio me enchendo assim, com perguntas minhas. Eu falei, rapaz, quando é que vocês assistiram um jogo de campeonato paulista? Quando vocês foram no Brasil assistir um campeonato brasileiro? Quando vocês foram assistir um sul-americano? Agora vocês vêm da Olimpíada querer fazer pergunta capciosa na minha cabeça? Para, rapaz. Sim. Né? Então a imprensa, aí ela chega, de repente ela te ignora o ano inteiro, 4 anos. Chega na Olimpíada, assim mesmo, faz o foco. Então isso aí, às vezes... Você conseguia tirar isso aí do seu grupo? Então, mas aí não é fácil. Né? Não é. Porque de repente você faz aquilo, eu falava para você, veja bem, vocês fazem jogos lá, final de Paulista e Brasileiro, jogos duríssimos femininos, ginásio lotado, tem lá a TV que transmite, ou era Bandeirante, ou era Manchete, vai lá a TV local lá fazer o treino uns 2, 3 dias antes, vai do jornal local, vai um correspondente que de São Paulo mesmo, ele faz a matéria. Pô, chega aqui, tem 20 caras entrevistando a menina. Quer dizer, é uma mudança muito grande de valores, né? De valores, exatamente, de referência. Sim. Então, eu acho que são fatores, querendo ou não, jogam em cima, né? Sim. Porque você tiram elas de um mundo e coloca no outro. Exato. Muito rapidamente. Muda, tem meninas ali que nunca deram entrevista, um exemplo. E de repente né? tem 4, 5 caras lá com televisão lá, 3, 4, 5 canais de televisão. Mas o que é isso aí? Sim. E aí você conseguia equilibrar isso aí? A gente tenta. Também tinha que deixar, né? Não tinha... Não, isso aí não tem. Você não tem. Isso é Exato. oportunidade, né? Oportunidade. Isso.
O que você tem é que... Você pegava as mais experientes? Não, eu deixo à vontade, eles que escolhem, né? Tá. Eles escolhem. Legal. Eles escolhem. Agora, por exemplo, a entrevista pós-jogo, aí eu escolhia uma e tal, Sim. e a gente ia pro pós-jogo. Mas assim, no treino eu deixava à vontade. Que bacana. Entrevista quem quiser. Eu ia falar o quê, né, para elas? A gente tenta aliviar, porque eu faço assim, eu faço as coisas por doses homeopáticas, né? Todo dia no treino eu faço uma projeção, né, nesse nível de competição mundial, Olimpíada, Sul-Americana, tirando o máximo possível a responsabilidade delas, né? E assim, diariamente, leve, né? diariamente. E eu tinha assim uma linha, tinha assim uma mantra, vamos chamar assim, que eu todo dia falava: vocês estão aqui porque vocês são vencedores. Isso. Vocês estão aqui porque vocês são vencedores. Acreditem sempre em vocês, né? Isso aí vai pondo, né? Com certeza. Você vai pondo na cabeça, porque o grande problema, às vezes, você lidar com o atleta com uma baixa estima dele, né? E às vezes, infelizmente, tem meninas que vêm, ou meninos, né, que vêm de uma classe social baixa, né? Onde já luta com muito problema do E tinha os momentos que você pegava jogador individualmente? Às vezes precisava, né? Mas eu não sou muito desse perfil de falar muito assim, pessoal, não. Sim. Só se tivesse algum problema, né? Inclusive problema delas de ordem pessoal, eu chamo, passo para conversar com você e tal. E justamente, ela sabia, justamente talvez pela essa grande diferença de idade, né, que eu fui alcançando, porque teve um momento que eu era mais novo. Olha que coisa. Né? Quando eu cheguei, quando eu cheguei na seleção que fui assistente, eu era mais novo que as jogadoras. Sim. Né? Aí quando quando eu assumi diretamente, eu era um pouco mais velho, 6 anos, 8 anos, né? Mais velho, 6 anos, com algumas regulavam de idade. Aí a coisa foi abrindo a distância, né? Hoje eu tenho menina, hoje eu devia ter idade para ser avô. Sim, mas é verdade, né? Então, e a geração é outra também hoje, né? A geração é outra, mas só que o meu temperamento é o mesmo sempre, né? Que legal. Sempre sou uma pessoa extremamente tranquila, né? Eu tenho uma autoestima bastante elevada, né? Autoconfiança, né? Autoconfiança. E eu passo isso. Porque você precisa passar isso, né? Como um líder precisa se eu não passar. tiver, se eu não tiver, eu não vou passar. Né? É o que eu falo, o pessoal quer aprender liderança. Gente, tá aqui, ó. Cara, tem que passar confiança pro seu time. Eu tenho uma jogadora que ela fala para mim, ela até fora do dia fala assim: a autoconfiança tua é irritante. Você tem que ter. Claro. Né? Então, eu não me acho melhor que ninguém, mas também não me acho pior que ninguém. E acha que alcançar esses resultados como, né? Desse jeito. Então, porque... Claro que tem, é que eu falo, não tem segredo também, é trabalho, né? Muito trabalho, né? Eu acho que você tem que ter tudo, é chato falar essa palavra, né? Mas você tem que ter um mínimo de talento, né? Tem que ter. Senão você vai ser, seremos iguais. É. Né? Todos fazem a mesma faculdade, todos têm as mesmas informações. Uns vai para... Né? Você sai do básico, né? Você sai do cotidiano. Isso. E dá um salto assim, um salto de qualidade. E você sempre teve um olhar bom para isso, de descobrir um... Sempre. Eu falo assim... Porque com 18 anos, você já topou um desafio com 18 anos, a gente ser bem sincero aqui, né? Hoje eu não vejo um caboclo que tinha essa... Idade vai alguma coisa de responsabilidade. Isso, exato. Não. Exatamente. Não, e olha, eu tenho um tempo, 19 anos eu lembro, gente. Nossa Senhora, vamos jogar em Lins. Estou falando, estamos em casa de Lins, 100 quilômetros de Bauru. Sim. Olha, nós vamos de Kombi, vamos sair 6 horas da tarde e vamos voltar 11 horas da noite. Eu tinha que ir na casa das meninas pedir para os pais autorização para viajar. Com certeza. Tinha um pai lá que tinha que ir uma tia junto. Sabe? Então, você não tinha jogadora, porque assim, hoje você fala assim, olha, vai ter uma peneira, uma seletiva. Parece vir tudo lá sozinha, com uma mochilinha nas costas, e vê como as coisas são outras. São, assim, é um negócio absurdo a mudança. Né? Sim. Então, eu vivi todas essas épocas. Então, eu falo, gente, para mim não existe dificuldade. Para mim, tudo é plenamente administrável, né? Se resolve. Porque, passei por tudo, não falta passar por nada. Passou por tudo mesmo. Kombi. Eu acho que tem molecada que tá assistindo nós, nem sabe o que é Kombi. Viu? Viajar de trem. Uma vez fomos jogar em
o Troféu Bandeirantes, que era da Coordenadoria do Esporte, Tá. né, do antigo DEF. Aham. E eles davam, para quem quisesse, como era patrocinado por eles, davam uns passes ferroviários, passes de tá. trem. Pegava um passe lá, Sim. mandava Antônio Carlos Barbosa e mais 15 pessoas. Ia lá na estação, trocava por passagem. Né? Entendi. Aí você levava o time. Aí eu levava, e eu era muito atrevido, vamos chamar assim, né? Quer dizer, eu pegava meu time do colégio e eu estava em todas. Né? É que hoje também ninguém quer entrar nessa. Sim. Ninguém quer cavocar. Concordo. Ah, eu não vou entrar nesse campeonato porque eu vou só tomar cacete. Eu não estou nem aí, tomei um monte de cacete e Sim. fui melhorando. Quando começou a diminuir as contagens, eu falei, opa, estão melhorando, tá vendo? Perdia de 30, eu perdi de 15. Aí, ó. Né? Evoluindo. Então pegamos essa viagem, foi 64, Troféu Bandeirantes em São José do Rio Pardo, divisa com Minas Gerais, São José do Rio Pardo. Saímos de Bauru, de trem, fomos até Campinas. Campinas descemos, pegamos a Mogiana, que saía de Campinas, ia lá para Minas Gerais. Nossa. E descemos São José do Rio Pardo. Isso, chegamos lá, umas 7 horas da noite, até para dar risada. Você vê o que Olha é? isso. Um frio, e a quadra era na beira do Rio Pardo, é um clube, a Sociedade Rio Pardense, eu acho o clube. Fizemos o jogo, perdemos lá 3 pontos, um frio. Saímos tudo correndo para pegar o trem que passava, que vinha de lá para Campinas para ir para Bauru. No mesmo dia. Eu ia ficar em hotel como? Foi um bate e volta. Bate e então. volta, Gente hotel. do céu. Queria ir para lanche, vai fazer o Que quê? é, então? Aí fomos tudo correndo para a estação, pegamos o trem, chegamos em Campinas, acho que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, um frio, ficamos dentro de uma sala lá, esperando o trem que passava 7h30, 8 horas da manhã para voltar Bauru. pra cá. Chegamos em Bauru 1 hora da tarde. É isso aí. E achava que estava muito bom, estamos jogando, o importante é jogar, nossa, que beleza, fomos em São José. Então. Que Aí é quando a isso? pessoa veio chegar, receber uma premiação em Genebra, tá achando que aquilo veio de graça para mim. É verdade, mas é. Ele não viu os caminhos que eu percorri. Né? Então eu valorizo muito minhas conquistas porque eu sei como foram. Cada conquista é importante. Porque o que acontece? Hoje, a grande maioria dos técnicos, alguns não, mas a grande maioria dos técnicos que chega numa seleção, Sim. ou porque foram grandes jogadores, tá? Ou porque foram grandes jogadores, Sim, sim. então aquela marca deles, ou porque dirigiram o time campeão, né? O time é campeão, então puxa o técnico. Verdade, é. Eu não fiz nada disso, eu fui degrau por degrau. degrau. Assistente técnico de seleção de base, paulista, técnico, assistente de seleção adulto paulista, depois técnico, seleção adulto, depois técnico, fui, né, degrauzinho por degrauzinho. Né? Então, existem alguns casos parecidos, Sim, sim. mas é muito difícil, né? Muito difícil. A pessoa já sai lá em cima. Quando eu fiz assim, eu fui fazer meu discurso lá em Genebra. Conta aí esse prêmio aí pro pessoal. Eu tive uma premiação extremamente importante, que nem eu mesmo podia esperar que eu ia chegar nisso aí. Eu fui incluído no Hall da Fama da FIBA. Né? E essa premiação eu fui receber dia 30 de novembro em Genebra, na Suíça, que é a sede da FIBA. Para nós vermos a importância desse troféu, só tem 2 técnicos brasileiros. O Canela no masculino, que já faleceu, e eu. Só 2 técnicos. Gente, ó. Tá? Só 2 técnicos. Sensacional. Nas Américas, tirando os Estados Unidos, o único técnico feminino sou eu. Das Américas. Isso. Tá? Inclusive Canadá. Só tenho eu de técnico. E juntando nas Américas, masculino e feminino, somos em 5. 3 argentinos, o Canela e eu. Então, é um filtro realmente, é um filtro que eu nunca imaginei, na minha cabeça, nunca Quando passou. começou lá, eu não imaginava chegar tudo isso. Mas nem agora eu imaginava, né? Eu nem vou imaginar que eu vou pro Hall da Fama. O que é isso? É coisa, para mim, inatingível. Lógico, você vai entrar no Hall da Fama que do Brasil está lá o Biratã, Oscar e a Mauri. Sim. Né? Feminino, Paula, Hortência e Janete. Quer dizer, né? Se bem que eu acho que tinha aí masculino, podia o Vlamir também estar aí nesse meio e tal, Sim, enfim. sim. Mas você vê como o filtro, às vezes, passa por critérios que eu não sei. Exato. Porque uma coisa eu vou deixar muito claro aqui também. Eu não fui indicado por ninguém. Que incrível. Sabe? Porque quando saiu essa primeira conversa, essa primeira informação que pediram a meu respeito, Sim. eu comecei a falar, será que eu
Hall da Fama, então, é brincadeira, né? Aí eu fui, nunca tinha entrado nesse link na FIBA. Aí eu entrei no link e vi lá uma série de indicados. Falei, então as confederações indicam. E não tinha meu nome, tinha vários nomes de jogadora, de atletas, que outras diretorias indicaram, que estavam lá, até hoje, está lá o nome deles lá e não foram escolhidos. E o meu não estava lá. Sim. Basei que foi uma surpresa para a própria CBB. Olha. O meu nome está lá. Quer dizer, eles devem ter observado, pesquisado, sei lá eu, né, os critérios que eles usam. Mas eu, quando cheguei lá, que eu fui receber, que eu subi no palco para receber o troféu. Quando recebeu a informação, como que foi? Eu fiquei realmente... a primeira informação que eu recebi, eu falei, o cara virou, você não fala para ninguém. Aí é duro, hein? Porque eu não falei mesmo, porque a notícia vai sair pela assessoria de imprensa da FIBA no dia de 28 a 30 de setembro. Né? E eu iria receber lá 30 de novembro. Não, de outubro. De outubro. De outubro. Aí, tá bom. Aí foi passando outubro, chegou 28, ninguém falava mais nada, eu pesquisava lá, não via a notícia, eu falei, acho que eu achei... Porque enquanto eu não vi o papel... Isso é verdade. Falei, eles podem ter feito eu posso estar numa pré-seleção, Sim, né? sim. E eu não passei para a seleção, isso acontece, não é problema, né? Aí quando eles ligaram para mim, confirmando, falei, meu Deus do céu, isso é coisa séria. Olha. Então aí já mandaram o roteiro de viagem para mim optar que é o roteiro, via Frankfurt, via Lisboa, o hotel que ia ficar, aí já deu tudo, mas você via assim, uma organização impecável. Aí foram 5 jogadoras, Sim. né, inclusive uma africana do Mali. Do Mali não, do Senegal. Sim. Senegal. Inclusive ela tinha jogado contra mim um Mundial já. Tinha jogado Olimpíada contra mim, ela jogou com o Senegal na Olimpíada. E aí eu fui chamado, né? Uma coisa muito protocolar. Tinha mais de 100 presidentes e confederações no mundo lá. Um negócio assim, um jantar, tudo muito... E eles pedem para a gente levar alguma peça de roupa, algum troféu, uma medalha, para eles fazerem, para colocar assim no museu, na galeria do Hall da Fama. E eu levei um paletó amarelo meu, um blazer, que era o uniforme nosso na Olimpíada de Sydney, que ficou muito marcado, né? Sim. Porque eu dirigia com aquele blazer. E inclusive teve um clipe que aparece eu invadindo a quadra, assim, vibrando, sabe? Parecia um clipe que eles fizeram, ficou muito bonito aquilo. Nossa, os caras quando viram, você vai dar esse clipe. Quer dizer, os caras sabem da vida da gente mais do que a gente imagina. O cara falou, mas você vai deixar isso com a gente? Vou. O cara perguntou, vou pegar logo antes que você se arrependa. Desista. Aí mandaram para mim, dentro de um manequim, passadíssimo, vem coisa bonita, dentro de uma vitrine, Olha. Aquele paletó meu. Olha o valor que dão para certas coisas que a gente aqui não... Eu mesmo me surpreendi com o valor que eu tinha lá, o respeito que eu tinha saindo aqui dos limites do Brasil. Né? Bom, porque no teu meio existe 2 coisas, inveja e dor de cotovelo. Então, é complicado. Mas para mim... Aí eu tinha cada um fazer um discurso, né? E eu tinha preparado aí um discurso em inglês, né? Mas quando eu cheguei lá, já o primeiro discurso foi do ex-presidente, ele falou em espanhol, que ele é argentino. Eu falei, eu vou meter um portunhol aqui. Porque, claro. Porque você lê o discurso, fica muito frio. Tem que falar com o coração, verdade. Muito frio. E lógico que eu marquei alguns itens que eu tinha que abordar. E falei, então quando eu comecei a falar como eu comecei, o pessoal com foninho assim na tradução simultânea começou a olhar para mim assim, sabe? Admirado. Quando eu comecei a falar que eu dava treino numa quadra de cimento, chão duro, que não tinha cobertura. E assim comecei. Porque ninguém com certeza começou assim. Verdade. Né? Com certeza ninguém começou assim. Sim. Então, nossa, eu fui extremamente aplaudido, né? Muito aplaudido, né? Porque eu acho que foi um negócio diferente que eu apresentei, né? Um negócio diferente. Mostrei realmente uma realidade. E falei que eu nunca na minha vida podia, um técnico que começou dentro de uma escola, tá recebendo, sendo incluído, né, no Hall da Fama.
Eu tenho certeza que naquele momento para eles também isso foi O tratamento que eu marcante. Que eu recebi sabe? ali, por exemplo, o Dirk Nowitzki veio me comentar, né? Porque ele é o presidente da Federação da Alemanha. Bom, quando o cara veio comentar, eu fiquei, sabe, eu não sou de mim. O emotivo meu é bem controlado, Sim, né? sim. Mas aquilo me bala, falei, puta, que troço, cara, porque é um jogador que eu admiro, ele como jogador, né? Jogava Eu acho ele muito, sensacional. O cara veio lá, tinha uma pô, categoria, né? tal, me cumprimenta, tal. Porra, Assiste muito NBA? não assisto muito. Não? Não, assisto pouco. É muito jogo, né? Então, isso que eu ia falar, né? É muito jogo. E sabe o que acontece? Eu gosto de apreciar, eu gosto de abstrair. Eu não vejo. Porque a maioria gosta de NBA porque é um É um espetáculo. espetáculo. Isso Eu é não, eu verdade. gosto de ver basquete. Eu gosto de ver tática. Olha isso. Né? E ali você vê a individualidade, você vê um contra um, né? sim. Você vê um show, você vê as situações que facilitam o show, Sim. facilita a enterrada do cara, né? Verdade. Então, e ficou um jogo, passa o meio da quadra, vem passando e já está chutando, né? Tá um absurdo hoje, né? Então, e o pior é que estão todo mundo copiando isso. Isso. Né? Quer dizer, em vez de copiar lá o que faz o europeu, na regra FIBA, bonitinho, armadinho, cantando jogado, movimento, você não vê o cara sinalizar nada na NBA. O cara vem batendo, bate pra dentro, desequilibra, fecha ou ele põe pra fora, ele vai pra dentro do mesmo jeito. Então eu gosto mais de ver campeonato europeu, Bacana. de ver a própria NCAA, né? Porque a NCAA, eu fiz assisti 5 finais de NCAA. Diz que é um espetáculo. Então eu ia. Sim. Então, Porque lota, né? O Então negócio passou isso aí. Porque a universidade é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Fluminense, é o Corinthians e lá, né? Sim. São as universidades daquela cidade. O povo vai tudo assistir. É verdade, né? E antes dessa final da NCAA, tem uma clínica internacional de técnicos. Ah, tá. Então a gente chegava no sábado, a semifinal é no sábado, a gente chegava na sexta-feira anterior, fazia clínica sábado, domingo, segunda, terça, sábado, 2 períodos no hotel. A clínica dentro do hotel, era clínica Sim. teórica, tradução simultânea, técnico do Brasil. Eu fiz 5 dessas. Então eu ia todo ano me atualizar. E assistia às finais. Quer dizer, eu assisti final que jogava o Magic Johnson num time e o Larry Bird no outro. Nossa. Foi em 78, acho. Eu assisti, 78. Então eu acho que eu aproveitei bem, eu me atualizei bem, mas o segredo de tudo é você abstrair aquilo que você vê lá, você se encaixa o que você precisa e onde você vai trabalhar. É isso, porque às vezes tenta trazer de lá coisa que não vai dar certo aqui, não é? Não vai. O teu material humano não é aquele. Exato. Por exemplo, o Michael Jordan. O Michael Jordan eu fui no Pan-Americano de Caracas, ele estava jogando pelos Estados Unidos. Sim. 83. 83. Em 82, a FIBA fez 50 anos. E teve uma solenidade muito bonita lá em Geneve, né? E aí o Brasil foi convidado para fazer um jogo feminino contra a Coreia, que tinha sido vice-campeão do mundo, em 79. Os países da cortina de ferro na época não foram para a Coreia, por questões políticas. Entendi. Então a Coreia ficou em segundo, os Estados Unidos foi campeão. E chamaram a Coreia. E chamou o Brasil, né? Para fazer um jogo. Sim. Então nós é um jogo igual, perdemos de 6 pontos. E eu lembro que eu falei assim para o presidente que estava nos acompanhando, que era o seu Oswaldo Cavilha, que era o presidente da Federação Paulista. Falei, seu Cavilha, esse jogo aqui mostrou que nós mudamos de faixa. Nós saímos do terceiro mundo e estamos nos aproximando do primeiro, né? Pelo jogo que nós fizemos. Que bacana. Depois desse jogo, teve um jogo Europa contra Estados Unidos. E o Jordan jogando pelos Estados Unidos. Olha. Quer dizer, então, realmente, eu tive alguns bons privilégios. Podemos dizer de Bauru para o mundo. Bauru para o mundo. Tenho vários recordes, né? Eu tenho 11 sul-americanos. Só isso, professor? Só isso? 6 mundiais, 6 pan-americanos e 3 Olimpíadas. Nenhum técnico brasileiro de basquete tem 3 Olimpíadas, só eu. Que incrível. Sensacional. Então, realmente, a história Mas eu acho que você tem que contar um segredo para nós aqui. Ah. Isso não vai ajudar só no esporte, não vai ajudar os homens aí na casa. Como aguentar a mulherada, professor?
Olha, não é fácil, mas ao mesmo tempo você está sabendo levar, você leva tranquilo. Né? Como tudo na vida, Tudo na vida. é choque de interesses, Sim. né? É o interesse individual tentando prevalecer sobre o coletivo e você trabalhando para o coletivo prevalecer sobre o individual. É verdade. Né? Porque cada um quer o seu direito, quer aquilo que lhe é interessante, né? Sim. E você tem que adequar aquilo ao Acho que quando o grupo entende, né? Isso aí então fica uma... Mas não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu não tive grandes dificuldades, não. Algumas vezes tive, outras não. E 2000 ficou marcado. Mas né? Mas sabe o que acontece? Você tem que fazer deixar um histórico lá atrás, e esse histórico ele vem ao tempo. Sim. Eu era muito bravo, né? Quando eu comecei. Eu era muito bravo porque o que acontece? Bravo, que eu digo assim. Eu era exigente, Sim. como sou até hoje na quadra, para Claro. jogar, seus gestos, seus movimentos e tal. O comportamento extra-quadra. Né? Eu era muito chato. Então, só que isso aí você vai se flexibilizando porque os valores são outros. Só que a fama vai vindo. Verdade. Ó, ele é legal, ele é bonzinho, ele brinca e tal, mas não pisa fora que senão, né? Então, isso aí você tem que deixar uma marca. E eu tenho, graças a Deus. É um legado. É um legado, graças a Deus. Esse aqui tem deixado um legado. Professor Mestre Barbosa, que alegria recebê-lo aqui. A gente tem um quadro para a gente encerrar aqui, que é o nome do programa é De Primeira com Daniel Dias. E eu tenho umas fotos aí que eu recebi, sua. E aí eu vou mostrar a foto ali, você tem que me dizer de primeira, assim, que momento foi aquilo. Nossa, vamos ver. Vou te pegar de surpresa, fala aí. Aquela foto ali. Foi Geneva agora. Essa história linda que você contou pra gente, foi né? a história de Geneva. Eu estava com o presidente atual presidente da FIBA. Sim. Ele é de Mali. Olha. Ele é de Mali. Porque a FIBA, eu acho que ela tem uma rotatividade Entendo. por continente. E agora era a vez do continente africano e esse é de Mali. Você vê que ele está em trajes assim, Sim. africanos. Isso foi em Geneva. Isso aí foi com o Paulinho. Isso aí foi lá em Pindamonhangaba. Foi Camarões. Camarões, dirigiu a seleção de Camarões. Isso, cara, a convite do Paulo. Gente, o Paulo que está falando aí é o que já esteve com a gente aqui, ó. Paulo Pan. Paulinho. Ei, tem. Mais uma então. Essa é o troféu de vice-campeão paulista com 8 anos. É isso, professor. Uma alegria recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz. Acho que a gente tinha assunto aqui para ficar mais umas 3 horas, tá? Porque eu queria perguntar tanta coisa. Mas a gente pode combinar de voltar outro dia, professor? Não tem problema, gente. Tá gravado. Mas obrigado. Fica aqui a minha gratidão. Muito obrigado a vocês pela essa oportunidade de vir aí acabar contando a minha vida, né? Minha história, minha história dentro do basquete. É muito bom, porque são coisas muito passadas que as gerações atuais, né, desconhecem. Sim. E a geração, é uma Verdade. geração hoje que não gosta muito de respeitar o ontem, né? E acha que os que fizeram ontem atrapalham os que querem fazer amanhã. Não, quem tem mérito, valor, vai fazer hoje, vai fazer amanhã e vai fazer muito melhor que quem fez ontem. Mas para isso tem que trabalhar e ter competência. Não preciso falar mais nada. Depois disso aqui, um grande abraço. Vejo vocês na próxima. Deus abençoe.